Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à faixa bônus da nossa semana do Dia do Médico. Ela foi feita com super carinho para vocês e a gente vai falar hoje especificamente sobre a jornada do empreendedor em medicina. Eu vou usar o case da própria PebMed para contar um pouquinho da nossa história, do que a gente tem feito aqui e um pouquinho também das minhas dicas desses 7 anos empreendendo em medicina na parte de tecnologia. Muitas das coisas que eu vou falar vão ser estruturadas para te ajudar também a empreender. Afinal de contas, todo profissional de saúde, todo médico, ele é um empreendedor, seja na sua clínica, na sua outra jornada, ou mesmo você que tem um sonho de criar algo diferente, né, fora do comum, do lugar comum, mesmo em tecnologia ou em outra área, mas que se envolva também em saúde. Então, fica aí para assistir o nosso vídeo e a gente vai poder seguir um pouquinho mais desse tema de jornada do empreendedor. Então, pessoal, começando um pouquinho pela história da PebMed, tudo começou lá em 2012, quando eu estava na Faculdade de Medicina da UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro, quando um dos meus sócios, naquela época um colega de faculdade, o Pedro, começou a aprender a desenvolver durante a faculdade. Ele era monitor de uma matéria chamada Semiologia Médica e durante a faculdade ele percebeu que os alunos carregavam muitos livros na beira do leito para poder atuar nessa matéria, que é uma matéria onde você faz o checklist e tudo mais em relação ao paciente, coleta de história, exame físico, e vocês já estão bem familiarizados com isso também. O Pedro, na época, tinha um iPhone 3, um celular smartphone recentemente chegado no Brasil, estava acontecendo o boom dos smartphones, e ele pensou como é que ele poderia levar um pouco daquele conhecimento que o aluno precisava para tomar decisões ali na beira do leito para o seu paciente, para coletar a história, para dentro de um celular, de um dispositivo móvel, sem ter que ficar carregando o livro de um lado para outro. Ele criou um aplicativo da matéria que ele dava, disponibilizou para uma turma de 80 alunos na UF, e o mais surpreendente é que em poucas semanas tinha mais de 500 downloads, quase 1000 downloads na verdade, e sem ele ter feito nenhum tipo de esforço. Ele pensou então que provavelmente existia uma demanda, já que ele não tinha anunciado para ninguém, não tinha divulgado, e que provavelmente tinha corrido um pouco de boca a boca. Ele sempre foi muito interessado em tecnologia e começou a buscar nas lojas de aplicativos na época, um pouquinho mais para saber se tinham outros aplicativos em português. E para sua surpresa, não tinham tantos aplicativos em português. Tinha alguns em inglês, mas eram muito pouco de medicina em português naquela época. O Pedro então chamou eu e o nosso outro sócio, o Eduardo, para a gente poder começar a fazer outros tipos de aplicativo e ajudar outros estudantes de medicina. A gente começou a fazer aplicativo de tudo quanto era tipo. O Pedro fazia parte da programação, o Edu, que é o meu outro sócio, fazia parte do conteúdo e eu ajudava a colocar no ar e divulgar um pouquinho mais esses apps. A gente fazia tudo baseado no que a gente tinha de dor, que nos nossos colegas tinham de dor dentro da faculdade de medicina e logo depois que a gente ficou recém-formado. A gente se formou no final de 2012, 2013 a gente foi para a residência de clínica médica, os 3, e a gente continuou fazendo vários aplicativos, nas horas vagas, no tempo que sobrava feriado, fim de semana, sempre com o intuito de ajudar médicos e estudantes de medicina na tomada de decisão. Nesse momento beira-leito, onde a gente tem que saber qual é o diagnóstico que a gente está procurando e principalmente qual é a conduta terapêutica que a gente vai fazer para os pacientes. A gente criou mais de 23 aplicativos e nesses aplicativos eles tinham basicamente alguns formatos direcionados para momentos e especialidades na medicina. Então tinha aplicativo, por exemplo, de emergências médicas, de terapia intensiva, tinha aplicativo de cirurgia, tinha aplicativo de anatomia, de calculadoras médicas para cálculo de gasometria, por exemplo. Tinha aplicativo de tudo quanto era formato que fosse útil para o médico que estivesse de plantão, na enfermaria, no ambulatório, pudesse se apoiar nesses aplicativos para suas decisões. Os apps começaram a crescer muito rápido e a gente começou a despontar como uma das principais empresas que faziam aplicativos médicos aqui no Brasil. A gente na época ficava no ranking, seja da Apple ou do Google, sempre nos primeiros lugares com os nossos aplicativos e a gente fazia tudo aquilo nas horas que sobrava, de noite, fim de semana, sempre tentando pensar muito qual era a necessidade que nós, como médicos, como residentes e os nossos colegas também tinham durante a sua trajetória de profissão. A gente fez esses apps muito entre 2012, que foi o último ano da faculdade, até 2015, que foi o ano que a gente terminou a clínica médica, no primeiro semestre de 2015. Mais ou menos ali em 2014, eu vou voltar um pouquinho no tempo, a gente começou a participar um pouco de eventos de empreendedorismo. Era uma época que estava começando a pipocar muito os conceitos de startup, empreendedorismo e tudo mais, e a gente via que tinham surgido alguns eventos, e a gente era até convidado para alguns desses eventos, por a gente ser uma empresa que produzia vários aplicativos médicos e tinha bastante destaque. A gente fazia tudo por conta própria e decidiu começar a se envolver nesses eventos, mesmo sendo médico, porque a gente começou a se sentir bastante curioso,
Afinal de contas, a gente estava chamando um pouquinho de atenção ali com os nossos apps. Chegando num desses eventos, a gente conheceu uma pessoa que acabou virando o nosso mentor depois, o Rafael, e ele nos ajudou muito, principalmente a entender um pouquinho mais do que a gente estava fazendo e daquilo que a gente estava construindo de aplicativo, mas acima de tudo incentivando a gente a tirar um ano, que a gente chamaria de ano sabático, para se dedicar em tempo integral para a empresa. E essa foi uma decisão extremamente importante na nossa trajetória. Por quê? No início de 2015, no final da residência, né, quando a gente terminou ali a residência, a gente decidiu sim que ia tirar aquele momento onde a gente se dedicar de tempo integral na nossa empresa. E aí a gente foi para um programa de aceleração de startups. Esse programa da 21212, uma aceleradora de startups que tinha aqui no Rio de Janeiro, que agora não está mais com programa de aceleração. E para a gente foi uma fase extremamente significativa porque a gente precisava entrar nesse programa e durante esse programa que a gente se dedicou em tempo integral para a empresa naquele momento, a gente começou a entender várias coisas que a gente antes fazia da nossa cabeça. E pelo fato da gente ter vindo da faculdade de medicina, a gente nunca tinha aprendido e nunca tinha passado para a gente como matéria, nunca tinha sido a nossa vivência, a nossa experiência propriamente dita. Durante o programa de aceleração, a gente começou a ter aulas, mentorias, colocação de mercado, networking, e a gente começou a entender mais sobre a jornada do cliente, por exemplo, sobre o processo de validação de um produto, de prototipação, de entrevista de usuários. A gente começou a entender mais sobre a parte financeira, sobre a parte legal, né? Como a gente deveria atuar do ponto de vista de uma projeção, de preparação da empresa, de criação de um canvas, por exemplo. E isso fez a nossa cabeça quase que explodir de tanta coisa nova que chegava pra gente. E se abriu um mundo completamente novo. A gente convivia com pessoas que tinham feito engenharia, administração, marketing, finanças, outras áreas, outras faculdades em si. Isso permitiu a gente descobrir todo um mundo novo, que era o mundo do empreendedorismo. 2015, que foi esse ano da virada, esse ano chave para a gente ali da aceleração, né, da 21212, foi também um ano que a gente decidiu que não teria mais 20 e poucos produtos, né, como a gente tinha feito até então, que a gente não faria vários produtos fragmentados, mas que a gente criaria um produto principal, né, que é o nosso produto hoje mais significativo no mercado. E aí a gente juntou e transformou todos esses produtos num único novo produto, além obviamente de colocar novos elementos, novas funcionalidades, novos conteúdos, né, para lançar o Whitebook, que é hoje o nosso principal produto aqui na PebMed. O Whitebook foi lançado mais ou menos ali entre julho e outubro de 2015 e ele é um aplicativo que rapidamente se tornou muito popular entre médicos e estudantes de medicina por atuar justamente num segmento extremamente significativo para o médico, que é o momento da decisão clínica. O Whitebook é uma ferramenta de tomada de decisão composta com mais de 8.000 conteúdos diferentes, 28 especialidades médicas e que ajuda os médicos, estudantes de medicina e até outros profissionais de saúde no seu dia a dia profissional. Seja para diagnóstico ou para tratamento, o Whitebook auxilia nesse momento da tomada de decisão, por estar disponível tanto na versão mobile para Android e iOS, para celulares, né, que têm dispositivos que carregam o sistema operacional de Android e telefones da Apple, né, iPhone e para iPads também, como também disponível uma versão web onde pode ser usada através de computadores. Ele possui conteúdos, textos, imagens, checklists, calculadoras, enfim, N tipos de formatos de conteúdos, funcionalidades que ajudam o médico naquele momento que ele tem que decidir o que vai fazer pelo paciente. Por exemplo, usando um Whitebook, você pode estar numa emergência e caso receba um paciente, por exemplo, com sinais de AVC isquêmico, você pode checar ali qual é a conduta que você tem que fazer para confirmar o diagnóstico, quais são os scores relacionados, né, ao AVC que você tem que produzir, que você tem que calcular ali para indicar o paciente para trombólise ou não, né? Como é que você faz o medicamento trombolítico, no fim das contas, para o paciente com AVC isquêmico. Então ele possui todos os elementos para te ajudar na melhor tomada de decisão com segurança, eficácia, permitindo que você se baseie nos principais guidelines clínicos, né, nacionais e internacionais. Então o Whitebook, que é esse nosso principal produto, foi lançado no final ali de outubro de 2015, né, entre julho e outubro de 2015 mais ou menos, né, saiu primeiro uma versão, depois a outra, e rapidamente ele cresceu e se tornou líder no mercado de tomada de decisão no Brasil. A PebMed, então, naquele momento, não era só mais eu, Pedro e Eduardo. A gente começou a trazer outras pessoas para a nossa empresa. A gente estava totalmente dedicado, né, em tempo integral, como eu falei. A gente tinha decidido tirar aquele ano sabático em 2015, né, que depois se tornaria hoje já quase o 5º ano sabático que a gente está. A gente até hoje está em tempo integral dedicado à empresa. Mas foi muito importante para a gente essa virada de chave, esse impulso que a gente tomou, esse ímpeto de sair, né, do lugar comum ali da medicina assistencial, né, para se dedicar àquele nosso sonho de empreender e de impactar milhares e milhares de médicos, né, e também milhões de pacientes através desses médicos que usam os nossos produtos.
né? Durante a fase de criação e transformação do Whitebook e de trazer outras pessoas para trabalharem para a gente, a empresa foi crescendo muito nos anos seguintes, ali depois de 2015. A gente começou a trazer várias pessoas para o nosso time. Hoje o nosso time aqui no escritório tem quase 50 pessoas, além de mais uma rede de quase 100 médicos dedicados com a gente, seja médicos que estão contratados em tempo integral, part-time, ou mesmo médicos contratados, atuando no modelo, por exemplo, de voluntário, né, que se dedica à nossa empresa. Mas de uma forma geral a gente consegue ver hoje que tudo que a gente tem feito, a gente precisa contar com outras áreas fora da medicina também trabalhando com a gente. Então, tem desenvolvedores, tem pessoas de marketing, administrativo, financeiro, pessoas com habilidades completamente diferentes daquelas que a gente possui, mas que puderam traduzir todo aquele sonho, todo aquele ímpeto e aquela resolução de problemas que a gente construiu para o nosso perfil de usuário, o perfil do médico. Durante essa jornada, a gente acabou criando mais outros 2 produtos, eu vou falar um pouquinho deles para você. Mais ou menos ali no ano de 2016, a gente começou a ter um blog de conteúdo médico, de atualizações médicas, e a gente usava esse blog para poder justamente fazer marketing, né, de conteúdo, propaganda, inbound marketing para o nosso usuário, para atrair usuários para o Whitebook em si. Esse blog de conteúdos médicos começou a crescer tão veloz e atrair tantas pessoas visitando que a gente decidiu transformar num produto. E hoje ele é o portal PebMed. O portal PebMed é um portal de notícias médicas que trata de conteúdos de todos os tipos, de atualizações médicas, novos guidelines, revisões e tudo mais, onde o médico pode se manter informado, né, em poucos minutos consultando ali as diversas informações. Ele se junta com o Whitebook na jornada de decisão, quando ele apoia o médico não no momento ali que ele está tomando a decisão na beira do leito, mas no momento que ele está depois querendo se atualizar em um determinado tema. E tudo isso compõe a nossa jornada, né, de impactar a saúde e transformar a saúde através da decisão médica. Agora, recentemente, né, no final de 2018, a gente começou a pensar também, começou a notar que existiam outros profissionais de saúde também consumindo os nossos produtos. E foi daí que a gente criou o nosso terceiro produto, o Nursebook. O Nursebook é o nosso terceiro produto hoje disponível na PebMed e ele funciona da mesma maneira que o Whitebook no apoio à tomada de decisão clínica, só que voltados para especificamente enfermeiros. A gente acabou de lançar o Nursebook, ele está disponível na versão Android, você pode tentar baixar. E ele ajuda também o enfermeiro naquele momento crítico de decisão, onde o enfermeiro tem que fazer as suas decisões relacionadas ao cuidado geral do paciente. E a gente já sabe que está sendo um mega sucesso na comunidade de enfermeiros de todo o Brasil. Você também pode conferir. Então hoje a gente tem esses 3 produtos. O Whitebook, que é um aplicativo de tomada de decisão médica disponível tanto para celulares quanto numa versão web para usar em computadores. O portal PebMed, que é um portal de atualizações médicas com guidelines, diretrizes, novidades em medicina, onde o médico se mantém atualizado. E o Nursebook, que é a ferramenta de decisão para os enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na mesma seara do Whitebook em si, só que para um outro público. A gente aqui na PebMed constrói produtos que ajudam esses profissionais de saúde todos os dias, em todos os lugares do Brasil, tomarem suas decisões, se manterem atualizados. E não é à toa que hoje, por exemplo, o Whitebook é usado por 1 em cada 4 médicos e estudantes de medicina do Brasil. São ferramentas muito úteis para a prática médica. Mas como eu falei, tudo isso que a gente construiu, né, todo esse sucesso que a gente tem hoje, né, com o Whitebook como um líder de mercado no apoio à tomada de decisão, com o Nursebook surgindo agora para apoiar os enfermeiros, com o portal PebMed com quase 1,5 milhão de visitantes únicos por mês, um número assustador de pessoas que passam pelo nosso portal buscando atualização de todas as áreas da saúde, né? A gente sabe que tem um desafio ali por trás de continuar criando soluções, resolvendo dores no mercado, resolvendo dores dos nossos usuários, problemas no mundo real. E nada disso seria possível se a gente não tivesse o time multidisciplinar que eu falei para vocês que a gente tem. Pessoas de múltiplas áreas que atuam com a gente e que ajudam a gente na construção desses sonhos. Fora isso também, tem um outro elemento que me chama muita atenção durante toda essa jornada para a gente poder construir a PebMed, que foi o fato de a gente ter saído ali do lugar comum. Durante todo esse caminho, é óbvio que em várias vezes, pelo fato de eu e os meus sócios sermos médicos de formação, a gente sempre pensou em voltar em alguns momentos para a medicina assistencial. Isso aconteceu em um momento ou outro, um momento de dúvida ou outro. E isso é muito normal. E para você também que é médico, que é estudante de medicina, que é profissional de saúde, isso também pode acontecer no momento de empreender. Só que como eu falei lá no início desse vídeo, a gente sabe que todo profissional de saúde ele é um empreendedor. Seja com a sua clínica, seja construindo o seu negócio de outro formato, que não seja o formato assistencial, prestação de serviço, fornecimento de materiais, tecnologia como a gente fez. Todo profissional de saúde ele tem que atuar
de forma empreendedora na sua carreira e na sua jornada. E é um pouquinho mais disso que eu vou falar para vocês a partir de agora. A gente tomou essa decisão e a gente teve esse impulso naquela época, lá em 2014, por apoio de um mentor, mas isso também deveria fazer parte de cada um de nós e a gente não é ensinado na medicina, né? Todo mundo tem que pensar numa maneira de construir o seu empreendimento quando sai da faculdade de medicina, por exemplo, uma clínica, um consultório, enfim, ou lidar com a sua carreira, enfim, de forma autônoma, mas no fim das contas ninguém passa isso pra gente. Para mim, muito do que aconteceu nessa jornada toda, e se você for lembrar lá da história da WebMed que eu contei no início, começou de uma forma muito natural, muito numa questão de uma dor que o Pedro queria solucionar, que era dos alunos de medicina terem que levar os livros para a beira do leito para poder se apoiar para sua matéria, até a gente começar a investigar várias e várias dores que os médicos e que os outros profissionais de saúde tinham para o seu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Toda empresa que existe, ela está aqui no mundo para resolver um problema, seja construindo um produto ou fazendo um serviço, enfim, seja construindo algo de diferente para a sociedade, mas que resolva um problema do mundo real. Todas as empresas, se você parar para pensar, qualquer empresa faz isso. E a minha empresa também faz isso. Ela ajuda os médicos, por exemplo, a se sentirem mais seguros, ela ajuda os médicos a tomarem melhores decisões e se sentirem mais confortáveis com aquilo que eles estão fazendo. Então, o primeiro passo para você empreender e para você começar a pensar no seu empreendimento, seja na forma assistencial ou em outro formato, é você pensar qual é a proposta de valor que você vai desenvolver para as pessoas que vão estar ali frente a frente com você. E na construção da proposta de valor, você tem que levar sempre alguns elementos em conta. Você tem que levar o elemento da dor que você quer resolver, e aí a dor é realmente aquele problema, né? A questão que você vai resolver, a dor que alguém sente, e aí se tem dor, quem é que sente, quem é a pessoa que é o potencial comprador ou usuário daquilo que você faz, e por fim, a construção da solução. É muito comum as pessoas cometerem o erro de começar pela solução ao invés de começarem pela dor. E isso acaba conduzindo provavelmente a um grande insucesso. Afinal de contas, é muito fácil a gente pensar em ideias e soluções para várias coisas. Mas será que as pessoas realmente usariam essas soluções? Pensa bem, todo mundo tem uma dor, uma questão ali que fala, puxa, isso aqui poderia ser feito de uma maneira melhor, de uma maneira diferente. Mas o fato de você saber qual é a dor e já trazer uma solução não é a questão, não é o ponto número 1 que vai fazer você ter ali o sucesso, o impacto e fazer as pessoas usarem. E o que realmente importa são as pessoas que vão usar. Então, você junta os elementos dor com problema, pessoas envolvidas, pessoas que vão usar aquilo, que tem aquele problema, que podem usar uma solução que você vai desenvolver e, por fim, a solução. Então, se você quer empreender, se você quer começar um negócio, seja ele em tecnologia ou em outra área, você tem que utilizar aquele seu conhecimento, e aí muitas vezes a gente que já vem da área da saúde já consegue trazer esse conhecimento porque a gente vive na pele ali, muitas dores no dia a dia, né? Buscar realmente quais são as dores que existem, cavucar quais são os problemas que existem, cavucar quais são as soluções que já existem, para então começar a pensar em novas soluções para aquilo. Afinal de contas, se você vai lançar uma solução para um problema, para uma dor, você minimamente tem que entender como ela é resolvida hoje em dia. Se ela não é resolvida, beleza, você já vai resolver, vai propor uma maneira de resolver. Mas se fatalmente ela já é resolvida, nem que seja uma forma paralela, uma forma que você não está nem imaginando direta, especificamente direta em si, você também pode criar algo que seja melhor ainda, ou mais barato, ou mais prático, ou mais eficiente. Vou dar um exemplo pegando a WebMed. A gente começou construindo aplicativos para ajudar estudantes no momento que eles tinham que colher a história do paciente. A dor era a seguinte, o estudante tinha que colher a história do paciente, fazer a anamnese super longa, aquele checklist e tudo mais. Quando chegava na beira do leito, ele não lembrava tudo que ele tinha, ele ficava nervoso, ele tinha que lidar ali frente a frente com o paciente. Como que ele resolvia esse problema? Ele pegava um livro e levava com ele. Então a gente tinha uma dor, o estudante precisava fazer a anamnese, escolher a história do paciente, ele se sentia nervoso, esquecia, não lembrava as coisas, a pessoa envolvida era o estudante e no fim das contas ele solucionava já com o livro. O que a gente fez? A gente transformou os conteúdos de uma forma mais prática, mais ágil e botou de uma forma que ele pudesse carregar no celular, sem ele ter que levar o livro, carregar o livro de cima para baixo, lembrar que tinha que estar com o livro no dia, ele podia simplesmente pegar o celular e consumir. Então a gente criou uma solução melhor do que ele tinha, mas a solução já existia. Então se você está pensando em empreender, comece sempre pela dor, pense quem é afetado por aquela dor, quem é o potencial cliente e por fim pense nas soluções que já existem e qual solução melhor você vai fazer. Dessa forma você vai ter muito mais chance de ter sucesso em relação àquilo que você quer construir no seu empreendimento.
O segundo ponto que você deve estar pensando é, beleza, Bruno, eu acho que tem um monte de dor para resolver. Eu estou vivendo isso muito na pele, porque eu sou médico, eu sou profissional de saúde, eu sou paciente, e estou realmente tentando ver ali várias questões do dia a dia que não me agradam, não funcionam, mas montar uma empresa, criar um negócio não é algo que faz assim da noite para o dia, assim, e eu tenho formação médica e realmente nada foi me ensinado ali na faculdade em relação a isso, né? Ou então estou querendo montar a minha clínica, meu consultório, também nada foi ensinado. Um caminho muito fácil para você começar a aprender mais sobre isso, e que a gente muitas vezes buscou, tanto eu quanto os meus sócios, foi justamente o caminho de procurar na internet vídeos, conteúdos, livros que estivessem disponíveis onde a gente pudesse se enriquecer mais sobre esse conhecimento do empreendedorismo. É claro que durante a faculdade de medicina a gente não passa justamente por esses elementos de como é que eu vou ter uma clínica, como é que eu faço a gestão, como é que eu penso em relação ao fluxo de caixa, quais são os impostos que eu tenho que pagar, como é que eu tenho que ligar com a parte de contratação, como é que eu vou gerir as pessoas, como é que eu vou liderar as pessoas, né? Então, assim, existe muita coisa bacana disponível, gratuita na internet, e você pode ter acesso a isso. Você pode começar simplesmente, depois que você tiver a sua dor, que você tiver a sua persona ali que você quer atacar, o seu cliente e a sua solução, você pode começar já a pensar ali, poxa, vou montar um Canvas, tem algumas estruturas em si que você pode pensar em relação ao negócio. Mas, acima de tudo, como eu acabei de falar, esse não é o ponto número 1. O ponto número 1 é encontrar uma dor, encontrar quem é o cliente, encontrar a solução para essa dor que seja melhor que uma solução que já existe. Então você pode buscar na internet todos esses modelos. Modelo de planejamento, plano de negócios, Canvas e tudo mais, mas isso não é a principal parte. Apesar de que ele faz parte minimamente para te ajudar a se estruturar para começar a construir o seu negócio. Um ponto que a gente aprendeu muito ao longo dessa jornada e que eu acho que é muito recomendável para você, que é médico, que é profissional de saúde, que quer empreender, é que existem elementos, quando você estiver criando o seu negócio, seja ele uma clínica, seja ele um fornecimento de algum subsídio, seja uma prestação de serviço, tem elementos que vão fazer parte da sua vida e que não são do seu domínio. Principalmente parte jurídica, parte contábil, né? São questões muito detalhadas e que podem realmente causar um impacto no seu negócio, né? Então, questões de leis trabalhistas, questões de impostos a se pagar, por exemplo, né? Como é que abre uma empresa, como é que faz. Mas, como eu falei, tem muito material na internet para você começar a se formar. De qualquer maneira, a recomendação em geral que pode surgir é que da mesma forma que tem um material para você começar a se formar, a aprender, então, poxa, como é que eu abro um MEI, como é que eu abro uma empresa, quais são os encargos que eu pago, como é que eu contrato uma pessoa. Acima de tudo, se você puder terceirizar isso para alguma empresa, para alguma startup, que existem várias empresas e várias startups disponíveis hoje no mercado para isso, é uma forma de você se livrar dessa dor de cabeça. Afinal de contas, você tem que estar 100% focado naquilo que você faz melhor, que é resolver o problema do seu cliente, do seu usuário em si que você está ali se propondo a resolver. Então, se você é bom, por exemplo, se você é um cardiologista e quer abrir o seu consultório, o seu maior desafio não é administrar o consultório, não é cuidar da parte legal, não é cuidar da parte contábil, mas é atender muito bem os pacientes, é garantir que eles tenham o melhor atendimento possível e que eles sintam vontade de voltar para estar ali com você. Então, se dedique muito a isso e terceirize os outros elementos que estão ao seu redor. Um outro ponto que eu acho extremamente relevante para você que está pensando em empreender e criar o seu negócio é a questão de como você vai lidar com pessoas. Todo negócio é feito basicamente por pessoas, né? Pessoas que vão trabalhar para você, pessoas que vão te fornecer serviços e que vão estar ao seu redor para a sustentação do seu negócio e principalmente os seus clientes. E saber lidar com pessoas é uma parte fundamental, né, de qualquer empreendedor e ele tem que saber como conduzir isso. O primeiro ponto é, sabendo que você tem pessoas que colaboram com a sua empresa, que são, enfim, funcionários da sua empresa, que estão diretamente ajudando a construir esse negócio, a empreender, estão ali todos os dias dedicando sangue, dedicando sonhos com você também, você tem que conseguir construir com elas a melhor relação possível para que elas se sintam felizes, satisfeitas e bem reconhecidas acima de tudo. Afinal de contas, você não vai conseguir construir um negócio escalável que atinja várias pessoas, né, no formato que você realmente quer atingir, se você não tiver outras pessoas com você. Então se preocupe com as pessoas, se dedique às pessoas, tenha feedback constante, ajude as pessoas a crescerem, a evoluírem. Tendo pessoas que trabalham para você felizes, satisfeitas, crescendo, fatalmente seu negócio vai chegar no cliente de uma maneira melhor.
O segundo grupo de pessoas que para mim é extremamente importante você construir uma ótima relação são os fornecedores, né? Quando a gente pensa lá nas clínicas, nos consultórios, nos prestadores de serviço, muita gente tem que lidar com fornecedores que trabalham com a gente, mesmo nas empresas de tecnologia também o tempo todo. Os fornecedores são aqueles que vão te dar os materiais, os insumos para o seu negócio acontecer. E se você não tiver uma boa relação com eles, você não vai conseguir, com certeza, construir ali uma segurança, uma base de segurança para que o negócio esteja acontecendo 100% o tempo todo, de uma forma extremamente saudável. Além disso, os fornecedores também, construção de relacionamento, construção de confiança, permite que você crie negociação de prazos em momentos de aperto, permite também que você receba ali a melhor qualidade sempre no atendimento. Então, construa uma ótima relação com seus fornecedores. E o terceiro ponto na parte de pessoas que eu acho que todo empreendedor tem que estar muito preocupado, obviamente, são os clientes. Né? Os clientes são aqueles que pagam pelo seu serviço, pelo seu produto, por aquilo que você faz por eles. E se a gente não trata bem o cliente, se a gente não encanta o cliente, a gente já sabe que é fórmula para o fracasso, no fim das contas, né? A gente depende muito do cliente para a gente ter sucesso. Por exemplo, aqui na PubMed a gente tem um time dedicado ao atendimento ao cliente, onde a gente quer fazer a experiência dele ser cada vez melhor. E você também tem que se preocupar em relação a isso. Ah, Bruno, mas eu tenho um consultório, eu tenho uma clínica, não se encaixa muito bem. Pelo contrário. Né? Quando você tem um consultório, a pessoa que faz mais propaganda de você, que mais promove o seu consultório e traz gente fiel para ser atendida por você, são seus próprios clientes. Garanta que seu cliente tenha a melhor experiência possível em todos os elementos. Construa com ele uma ótima relação, atenda às suas necessidades, atenda às suas dores, construa serviços, produtos, empresas que atendam necessidades de clientes, de pessoas no mundo real, com dores reais e que realmente precisam de coisas a serem feitas por elas, né, e já estão cansadas ali de serviços que não necessariamente funcionam tão bem. Então, pegando todos os elementos e aí voltando um pouquinho, fazendo um resumo aqui na nossa linha de raciocínio, primeiro passo, construa uma boa proposta de valor. Segundo passo, procure na internet materiais que possam te ajudar e crie modelos de negócio, Canvas enfim, outras fórmulas que te ajudem a pensar um pouco mais o negócio. Terceirize partes de coisas que você não necessariamente precisa dominar e que não é aquilo que é o mais importante do seu negócio, parte jurídica, contábil, mas também saiba um pouquinho a respeito disso para não ficar na mão totalmente dessas empresas e aprenda a lidar bem com as pessoas. Um quinto elemento que eu queria falar é que você precisa construir objetivos e metas claras do que você quer alcançar. E para poder construir objetivos e metas claras, existem uma série de metodologias que você pode utilizar, né, para construir e poder definir aonde você quer chegar. Mas o mais importante é que você, como empreendedor da área de saúde, saiba exatamente o que você quer fazer, como você quer fazer e aonde você quer estar num período de tempo que você determine. Não necessariamente precisa ser uma meta extremamente audaciosa, mas você precisa botar um ponto de chegada para poder realmente se cobrar e fazer com que aquilo chegue e tenha uma direção concreta. E acima de tudo, se você tem um objetivo, se você tem metas, se você sabe aonde você quer chegar, você precisa ter foco. Então, se você é um cardiologista que tem um consultório, que está ali focado em agradar os seus clientes e quer ser o melhor cardiologista da região, você não pode perder seu tempo com outras coisas que não fazem sentido para aquilo que você quer. Se seu foco é ser o melhor cardiologista clínico, não faz sentido você estar olhando para outras coisas que estão fora do seu radar, atendendo outros tipos de paciente, outros elementos ou gastando tempo com outros elementos. Tenha foco, tenha objetivos, tenha metas claras. Existem diversos frameworks disponíveis na internet para a construção de objetivos, para a construção de foco, para a construção de metas claras que vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. E aí, para fechar, eu quero trazer para vocês uma última parte, onde eu vou falar um pouquinho de indicações que eu tenho de livros, materiais, sites que você pode acessar para aprender ainda mais sobre empreendedorismo, sobre gestão e poder crescer ainda mais. Afinal de contas, como eu já falei aqui na nossa história, a gente começou atuando como médico, né, durante a faculdade de medicina, depois na residência médica. A gente saiu da medicina, que é uma área que você não necessariamente aprende como empreender, para construir uma empresa que hoje tem quase 100 pessoas de forma direta ou indireta atuando junto com a gente. Então, eu quero começar dando algumas dicas de livros que eu gosto muito e que eu quero recomendar para você. E eu vou falar de livros de 3 áreas especificamente. Eu vou falar de livros de gestão, livro de liderança, né, e livros de inspiração.
Por que eu estou falando só dessas 3 áreas e não estou entrando em outros elementos técnicos? Porque para mim, qualquer empreendedor da área de saúde que já conhece bem a dor, né, que já sabe ali quem é a persona que quer atacar, que já sabe qual é a solução que quer levar para essa persona, ele precisa desenvolver esses 3 skills, né, que são soft skills, que ele tem que conduzir durante o seu dia a dia de lidar com o seu próprio negócio. E tendo esses 3 skills, você com certeza vai poder evoluir ainda mais o seu negócio e poder construir um negócio que tenha valor para as pessoas propriamente dita. O primeiro ponto e os primeiros livros que eu quero indicar são relacionados à parte de gestão. E eu vou falar basicamente de 2 livros, né, que podem te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esses elementos. Como eu falei agora há pouco, um dos elementos que eu tinha para indicar para vocês era o elemento de construção de objetivos, de metas claras, né, de construção de framework, de processos e tudo mais. E o primeiro livro que eu quero indicar é o livro chamado A Meta, The Goal. Esse livro é muito famoso, ele é muito tradicional, ele é indicado em faculdades de engenharia e pode te ajudar realmente a entender exatamente como construir esse processo e como atingir os seus objetivos. Ele está disponível num livro que você pode comprar em inglês e em português, né? Em inglês é a versão original, às vezes um pouquinho melhor de ler, né? Mas obviamente em português também é uma versão um pouco mais tranquila. E também existe um vídeo bastante famoso disponível na internet, você pode procurar e encontrar. Então, The Goal, A Meta, procure esse livro para saber um pouquinho mais. O segundo livro que eu quero indicar em relação à gestão, e para mim é um livro que faz super sentido, principalmente para quem quer empreender na área de tecnologia, né, em tecnologia e saúde e tudo mais, se chama The Founder's Dilemma, o dilema do fundador. Por que esse livro é super bacana para quem está começando e fala da questão da gestão, né, um pouco mais de questão, como é que você pode ter governança corporativa e tudo mais, mesmo numa empresa bem pequena. Esse livro ele traz elementos dos dilemas que o fundador normalmente tem, desde coisas básicas de devo ter um sócio ou não devo ter um sócio, devo ter investimento ou não devo ter investimento. É um livro bem bacana, vale a pena ler também. A segunda leva de livros que eu vou recomendar são livros de liderança. E como eu falei também agora há pouco, né, lidar com pessoas e ser um bom líder vai ser um elemento de extremamente sucesso para você na construção do seu negócio. O seu negócio, ele é feito de pessoas. Você lembra quais são os 3 tipos de pessoas que eu citei? Vamos lá. São as pessoas que trabalham para você, seus funcionários, são os seus fornecedores e são os seus clientes. E como é que você pode se tornar um líder melhor? Eu tenho 3 indicações de livros para você saber um pouquinho mais a respeito do tema. O primeiro livro que eu quero indicar é Os Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Esse livro é fantástico e fala um pouco mais de como um líder deve se comportar na frente dos seus funcionários, de como ele deve conduzir os seus funcionários e sempre se colocando ali realmente como o alicerce de segurança deles no dia a dia. O segundo livro que eu quero indicar é o Este Barco Também é Seu, e esse livro é de um capitão da Marinha Americana e que fala dos desafios que ele teve de transformar um dos piores navios que existia na Marinha Americana num dos melhores navios com muito sucesso, né, e construindo uma segurança ali com seus liderados, né, dentro da Marinha, um sistema extremamente hierárquico, rígido, mas ganhando confiança de todas as pessoas e inovando dentro de uma instituição, né, de séculos. Né? Este Barco Também é Seu é o nome do livro. E o terceiro livro, que para mim é um livro que eu sou apaixonado, é um livro da Kim Scott, se chama Empatia Assertiva, em inglês Radical Candor. Esse livro ele dá várias técnicas e várias dicas de como gerir as pessoas e como lidar as pessoas, né, de uma forma empática, mas ao mesmo tempo assertiva, né? E isso é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. As pessoas precisam de feedbacks claros, imediatos em relação às coisas que elas estão fazendo e precisam ser conduzidas de uma maneira bastante adequada para ajudar você e o seu negócio a crescer e chegar e gerar o impacto que você quer gerar. Então esses são os 3 livros que eu indico para você na parte de liderança. E por fim, o último elemento que eu queria falar e que passa nessa parte de habilidades que você tem que desenvolver, e aí eu acho que contribui muito, não, enfim, pela área em si, né, que eu vou falar, que é a área de inspiração, mas pelas histórias, é a parte inspiracional, indicação de livros da parte inspiracional. Por que livros de empreendedores na parte inspiracional são tão importantes? Porque eles ajudam a gente a tangibilizar, através de histórias de outras pessoas de sucesso, né, caminhos, rumos, dificuldades, e fazem a gente entender que é uma jornada complexa, é uma jornada desafiadora, difícil, e o empreendedor ele tem que saber lidar em relação a isso, né? Ele tem que saber se reinventar, se reconstruir o tempo todo para poder realmente alcançar os seus sonhos e entregar o valor que ele quer entregar realmente para a sociedade. E isso se conecta muito com essa coisa da perseverança, da resiliência, né? De lidar realmente com esses desafios e, acima de tudo, de um ponto que eu falei lá atrás,
né, de como sair do lugar comum, de como vencer essas barreiras em si e construir seu negócio de pé. Eu vou indicar mais 3 livros nessa parte de inspiração. O primeiro livro que eu quero indicar é um livro brasileiro, conta a história do Jorge Paulo Lemann e dos seus sócios, que é o livro Sonho Grande. Bastante legal esse livro, vale a pena você ler, você que deve conhecer o Jorge Paulo Lemann, enfim, da Ambev. É um livro bastante interessante, escrito por uma jornalista brasileira. O segundo livro que eu quero indicar é o livro que é Satisfação Garantida, que conta a história do Tony Reis, foi ele mesmo que escreveu esse livro, né? E conta a história da Zappos, que é a empresa dele. A Zappos é uma empresa de comércio eletrônico, enfim, começou vendendo sapatos, depois começou a vender outros elementos, foi comprada pela Amazon depois. E é muito interessante porque ele conta toda a sua trajetória, desde ter uma primeira empresa, vender, quase falir, criar um outro sonho grande para ele, né? Enfim, ali a Zappos em si, todas as dificuldades dele no caminho, e acima de tudo ele traz um elemento, que é um elemento também que a gente já falou, que é o elemento de cuidado com o cliente, de atenção com o cliente, que fez ele ter muito sucesso na construção da Zappos. E o terceiro livro que eu quero indicar para vocês, e para mim esse livro é matador, é um livro que todo mundo deveria ler na minha opinião, se chama Princípios. Esse livro é do Ray Dalio, que é um investidor americano, um dos maiores investidores de sucesso dos Estados Unidos, de hedge funds, e ele conta justamente quais são os seus princípios, né? E ele conta princípios da sua vida e princípios do seu trabalho. É bastante legal porque ele tem uma parte que é a história do Ray Dalio em si, que é uma história bem marcante, bem significativa, né, até ele chegar no topo. E ele traz ali pontos de inspiração, pontos relacionados à parte do trabalho e da sua vida, de princípios que ele segue, onde ele consegue ver que durante toda essa jornada a gente sempre vai passar por pontos de desafio e a gente tem que aprender para continuar crescendo continuamente, seja na vida ou no trabalho. E além dos livros que eu acabei de indicar, eu também quero indicar para vocês alguns outros tipos de materiais. Então eu quero indicar podcasts que eu gosto, e aí tem 2 podcasts que eu acho muito bacanas. O The Tim Ferriss Show, que trata ali um pouquinho de entrevistas, é conduzido pelo Tim Ferriss, ele também outras dicas de empreendedorismo em si. E o Masters of Scale, né, que é conduzido pelo Reid Hoffman, criador do LinkedIn, e que é muito bacana que ele entrevista assim, grandes empreendedores, e é bastante interessante porque é bastante inspiracional e traz algumas dicas e desafios e tudo mais. Então vale a pena você dar uma ouvida também nesses podcasts. Além disso, existem 2 instituições aqui no Brasil que ajudam muitos empreendedores e que tem muito material gratuito disponível na internet para você começar a assistir, começar a ouvir, começar a ler, né, e entender um pouquinho mais da jornada do empreendedorismo. Essas 2 instituições são o Sebrae, né, e a Endeavor, que é uma ONG americana de empreendedorismo que conecta empreendedores de todo mundo e que você pode ler um pouquinho mais lá. Tem um blog super bacana com vários textos, enfim, várias histórias e várias metodologias, frameworks, materiais para você baixar, e-books e etc. Então, não deixe de procurar Endeavor e Sebrae, eles fornecem bastante coisa para apoiar o empreendedorismo. Por fim, eu queria fechar aqui a nossa discussão só fazendo um sumário e juntando um pouquinho de tudo que eu falei. Primeiro eu contei a história e o case da PebMed para vocês e eu quis mostrar para vocês o seguinte: a gente consegue construir uma proposta de valor na dor daquilo que a gente consegue viver, na solução que a gente consegue melhorar e fazer de uma forma diferente para um público que realmente precisa disso. Então a gente fez isso aqui na PebMed e continua fazendo sempre. Os obstáculos são muitos, vão existindo, e você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa de pessoas com outras habilidades, com os outros elementos, se juntando e trabalhando com você. Falando nisso, pessoas é uma das partes mais importantes da sua empresa, a principal é que vai garantir você ter sucesso. Lembrando sempre da tríade, seus clientes, seus fornecedores e seus funcionários. Os 3 são extremamente importantes e se os 3 não estiverem em harmonia e felizes com você, fatalmente você não vai ter sucesso. Acima de tudo, construa o objetivo, tenha metas claras e se apoie em diversos materiais que existem na internet e em livros que estão disponíveis no mercado e você pode acessar depois, a gente manda a lista de livros para vocês, informando um pouquinho mais de onde você lê e que tipo de material você deve ler para se apoiar para começar a empreender também. Mas acima de tudo, eu quero que você leve como principal mensagem desse webinar, dessa discussão que a gente está tendo aqui, é que todo mundo pode construir um negócio, todo mundo pode empreender. Óbvio que o desafio de empreender, ele não é tão fácil, ele não é simples como outros pontos da carreira. E quando a gente fala da medicina, da área da saúde, que são carreiras que você tem bastante segurança ali, né? Tem bastante necessidade do mercado, onde tem muita oportunidade de trabalhar para as pessoas, né? Empreender pode parecer um caminho mais árduo, mais difícil. Eu entendo que alguns de vocês não vão querer seguir por esse caminho. Não tem problema, o caminho assistencial, o caminho de ajudar as pessoas
através do modelo de trabalho mais tradicional, é um caminho lindo e deve ser incentivado para todo mundo. Mas se você quer empreender, se você tem um sonho de empreender, construir o seu negócio, fazer algo diferente pelo mundo, encontrar uma solução melhor ainda para uma dor real das pessoas, eu super te incentivo a começar essa jornada estudando, aprendendo e procurando qual é a dor, de quem é a dor e como você vai resolver. Mas acima de tudo, se dedique 100% do tempo. Muita da nossa jornada mudou quando a gente passou a se dedicar 100% do tempo. E não deixe de desistir, pois o caminho é longo, a jornada é árdua, mas estão grandes cases aí, as grandes histórias. E assim como a nossa aqui da PebMed, tem muitas outras bacanas que começaram com médicos, né, com profissionais de saúde, que só queriam encontrar soluções melhores para dores do mundo real. Beleza? Até a próxima então, pessoal. Muito obrigado pelo webinar. A gente se vê por aí.